Abra suas Bíblias em Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, nós vamos ler o verso 2. Quantos aqui já reformaram alguma vez a sua casa? Com você dentro. É uma delícia, né? Pintura. Quem já pintou a casa por dentro, morando na casa? É legal, não é? Maravilhoso. O Fernando Rios deve saber bem como é que é isso daí, né? Então, hoje nós vamos falar, se eu fosse dar um tema para essa meditação nossa, reformando nossa casa. Quantos querem reformar a sua casa? Não que a tesouraria da igreja vai liberar valores para você, né? Mas essa casa, estou falando, é você mesmo, né? Que Deus possa nos ajudar a entender isso. Nós vamos, na verdade, meditar em outro texto, mas eu quero começar por este. Romanos 12, verso 2, diz assim: E não sede conformados com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós poderíamos entrar mais profundamente nesse versículo, mas eu quero somente fazer menção dele com relação a alguns aspectos. Mas antes vamos orar. Pai santo e bendito, nós queremos mais uma vez, ó Deus, te agradecer pelo privilégio de estarmos diante de Ti, com a nossa palavra, a Bíblia aberta diante de nós. Tua palavra que nos ilumina, nos dá direção, nos transforma, faz coisas grandes em nossas vidas, e é um privilégio para nós podermos abri-la. Mas nós também, Senhor Deus, reconhecemos que precisamos, Pai, nos dispor a ouvir e praticar aquilo que ela nos comunica. Portanto, hoje o Teu Espírito deseja comunicar algo a nós, e nós queremos estar sensíveis a isso. Portanto, usa-nos para falar e para ouvir o que Teu Espírito deseja para nós nesta noite, em nome de Jesus. Amém? Então não vos conformeis, conformar é tomar a forma, né? Você viu o queijo mineiro, ele é todo redondinho assim, todos iguais, porque tem uma forma, né? Então nós não podemos nos conformar, tomar a forma ou a forma do mundo, né? Mas nos transformar pela renovação. Essa renovação que é a reforma que nós precisamos fazer quando nós olhamos para as nossas vidas e como nós podemos mudar algumas coisas. Então o apóstolo Paulo, eu creio que ele entendeu muito bem aqui o que Jesus veio fazer entre nós quando ele escreveu essa carta aos Romanos, especificamente o capítulo 12. Ele diz que é necessário renovar a nossa mente, não se conformando com aquilo que está no mundo. Então, renovar o nosso entendimento sem tomar a forma do mundo. Então, provavelmente ele estava falando de algo que ele viveu, né? Provavelmente Paulo estava falando de algo que ele viveu, porque antes de conhecer a Jesus, ele tinha conceitos, ele tinha ideias, ele tinha valores pessoais, mas naquele dia lá no caminho de Damasco, ele teve um encontro com o Senhor Jesus. Ele teve esse encontro com o Senhor Jesus e certamente ele entendeu que Jesus veio. Naquele dia ele entendeu que Jesus veio para mudar conceitos, quebrar paradigmas. Jesus veio para mudar ideias. Jesus veio mudando tudo, trazendo uma transformação, fazendo uma reforma, não é? Então ele compreendeu que Jesus realmente significava um momento de transição. E quando nós falamos que Jesus significava um momento de transição, às vezes nós pensamos o que aconteceu, mas até historicamente isso é reconhecido, porque a própria história nos mostra o antes de Cristo e o depois de Cristo. Então há um momento de cisão de um velho modelo para um modelo novo, não é? É isso que a palavra nos traz. Então, amados, Jesus foi e continuará e continua sendo uma transição em nossas vidas. Na verdade, o dia que nós encontramos ao Senhor Jesus Cristo, que nós entregamos a nossa vida a Ele, nós recebemos o Espírito Santo, nós nascemos de novo,
E o fato de nós termos nascido de novo não quer dizer que a reforma já estava pronta, que tudo já estava perfeito em nossas vidas. Não é assim que funciona. Há um desenvolvimento, há um crescimento espiritual. À medida que você vai aprendendo com o Espírito Santo, você vai aprendendo com a palavra, você vai aprendendo com a comunhão com os irmãos, à medida que você vai crescendo espiritualmente, este processo vai transformando a sua vida, porque você vai aprendendo valores. Isso é chamado de discipulado, isso é chamado de acompanhamento, de mentoreamento, tantas outras coisas que poderíamos usar. Mas a verdade, amados, eu não quero falar de Paulo e desse texto, apesar desse texto estar nos mostrando que existe uma transição, que nós precisamos renovar a nossa mente, que nós precisamos nos transformar, né, no nosso entendimento, para que nós possamos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu acho que isso é o desejo de todos nós, é o desejo do nosso coração. Então, eu quero que você abra a sua Bíblia no Evangelho segundo São João, no capítulo 2. Evangelho segundo São João, capítulo 2, a partir do verso 11. Ok? 2:11. Evangelho de João. Se você não conseguiu localizar, acompanhe aqui pelo telão. O Evangelho de João, ele fala então, está falando aqui do primeiro milagre em Caná e da primeira Páscoa, não é? E algo que aconteceu nesse momento. Mas nós vamos ler a partir do verso 11. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Depois disso, desceu a Cafarnaum, ele, a sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. E estava próxima a Páscoa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. E achou no templo os que vendiam bois e ovelhas e pombos e os cambiadores assentados. E tendo feito um azorrague de cordéis, lançou todos fora do templo, bem como os bois e as ovelhas, e espalhou o dinheiro dos cambiadores e derribou as mesas. E disse aos que vendiam pombos: tirai daqui estes, e não façais da casa de meu pai casa de vendas. E os seus discípulos lembraram-se do que está escrito: o zelo da tua casa me devorará. Responderam, pois, os judeus e disseram: que sinal nos mostras para fazeres isso? Jesus respondeu e disse: derribai esse templo, e em 3 dias o levantarei. Disseram, pois, os judeus: em 46 anos foi edificado esse templo, e tu o levantarás em 3 dias? Mas ele falava do templo do seu corpo. Quando, pois, ressuscitou dos mortos, os seus discípulos lembraram-se de que lhes dissera isso, e creram na Escritura e na palavra que Jesus tinha dito. Amém, queridos? O Evangelho de João, ele começa então a relatar o início do ministério de Jesus. Tanto que ele começa falando das coisas básicas, né, da vida de Jesus, do começo do ministério de Jesus. E nós vamos enxergar aqui, nós vamos descobrir aqui, pelo menos 3 situações que nós precisamos compreender, que vai nos ajudar em muito nessa reforma que nós estamos propondo aqui. Situações que nós precisamos entender como conceitos, né, para que a nossa mente seja renovada. Então, a primeira coisa, amado, que nós precisamos ver nesse texto aqui, é que Jesus nunca abandona os seus filhos. Você sabia disso? Deus nunca abandona. Ora, se nós como pais, em um momento nós ouvimos aqui que pais vendem filhos, mas Jesus jamais faria isso. Jesus não nos abandona, não abandona seus filhos. Então, logo que Jesus voltou do deserto, depois que ele foi batizado, depois daquele período de oração, daquele período de jejum,
onde ele foi tentado por Satanás, certamente foi um momento muito difícil para Jesus. Ficar 40 dias sem comer, sem beber, sendo tentado pelo inimigo, são momentos difíceis. Mas ele combateu, ele lutou, ele provou que Deus era mais importante do que a sua própria vida, do que o seu próprio conforto, de qualquer situação que pudesse afetá-lo. E ali ele foi provado na sua fé, mas ele venceu, ele resistiu. E a Bíblia diz que no final dos 40 dias, os anjos vieram e serviram a Jesus. Os anjos vieram e serviram a ele, e ele volta então, e logo em seguida ele é convidado para a Caná da Galileia, para uma festa de casamento, e nesta festa de casamento então ocorre o primeiro milagre de Jesus. Foi exatamente no momento em que ele estava nessa festa de casamento e acabou o vinho, e ele então manda trazer água, e ele transforma a água no melhor vinho, e João começa o seu evangelho exatamente relatando esse milagre. Então eu vejo aqui uma situação que é a certeza, irmãos, de que Jesus nunca abandona os seus filhos. Agora, por que eu estou dizendo isso? Porque Jesus começa mostrando para todos, através do seu ministério, que o nosso Deus é um Deus de milagres. Primeira atividade do ministério dele, primeira atividade depois que ele vai para o deserto, que ele volta, é dizer: olha, o Deus que é o meu Pai, o Deus que eu sirvo, é um Deus de milagre, né? Veja aqui essa situação, a certeza de que Deus nunca vai abandonar. Então, amados, o que o milagre nos mostra? O milagre nos mostra o poder de Deus. O milagre nos mostra também a nossa incapacidade, muitas vezes, com relação às coisas. Já aconteceu com você, de você estar numa situação que você fala: ah, meu Deus, eu preciso de um milagre. Eu preciso de um milagre para isso. Ou você diz: só um milagre para resolver isso. Não tem outra maneira, não sei como eu faço. Mas o milagre também mostra o amor de Deus. Porque nós não somos merecedores, amados. Amados, nós precisamos entender que na vida cristã, o que nós merecemos por causa de Cristo, não por causa de nós. Porque nós não fizemos nada, absolutamente nada, que pudesse nos dar o direito de algum merecimento. Mas, quando o Senhor olha para as nossas vidas, Ele olha através do sacrifício da cruz de Cristo Jesus. Então Ele nos alcança. Então o milagre, ele mostra o amor que Deus tem para nós. Até porque a palavra de Deus diz que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele enviou o seu unigênito Filho para que todo aquele que crê nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, Ele nos amou a ponto de entregar o seu único Filho. Então, o amor de Deus produz milagre. O amor de Deus é relacionado com a nossa fé, com o nosso crer, com o mover do Espírito Santo em nós, provoca milagres. Mas o Senhor vem então com o seu amor, com a sua misericórdia e nos alcança, mesmo não sendo nós merecedores. E eu vou dizer, o maior milagre que nós temos é a salvação. Deus poderia curar um leproso, como Ele curou, mas hoje, nesse momento, hoje aqui, poderia curar uma pessoa que não enxerga, fazer ouvir, e seria algo maravilhoso, e Ele pode fazer. Mas se essa pessoa não tiver a Cristo, ela não vai para a glória. E de que adiantou? Para que serviu? Somente para desfrutar da sua vida aqui na terra. Mas a salvação não, a salvação é para a eternidade. A salvação é o maior milagre, e o fato de nós estarmos aqui já é um milagre, sim ou não? Irmão, se eu não tivesse recebido esse amor, essa graça, essa misericórdia, eu não sei onde eu estaria hoje. Eu acho que você não é? Também da sua história. Então, a palavra milagre significa uma intervenção de Deus na natureza de uma situação. Ele muda as coisas e o milagre acontece.
Então o milagre acontece quando o ser humano não tem mais o que fazer, quando se esgota todas as possibilidades. Agora, amados, se não fosse assim, nós acharíamos que nós podemos tudo. Se não fosse assim, nós acharíamos que é uma coincidência. Aconteceu. Mas não, nós entendemos que Deus é um Deus que produz milagres, né? Então, amados, nós precisamos reconhecer que existe um milagre, que existe o poder de Deus, que existe a unção e o poder de Deus, que Ele reparte conosco de acordo com a nossa necessidade e pode acontecer um milagre. Então lembre-se, Deus nunca vai abandonar os seus filhos. Amém? Nunca Ele vai abandonar. Eu sempre falo de um testemunho que eu vi de um pastor já velhinho, pastor Dick Iverson. E ele disse que ele enviou um pastor para uma cidade distante para começar a dar início numa igreja. E esse pastor logo depois liga para ele e diz assim: olha, eu quero que o senhor venha aqui porque a igreja está em Polvorosa. Mas por quê? Porque tinha uma mulher com câncer e a mulher morreu. Eu falei: olha, mas isso acontece. Não é? Isso acontece. Mas ele disse assim: não, mas é que foi colocado no jornal que a mulher não queria tomar remédios porque ela ia confiar em Deus. E agora a notícia no jornal é: mulher que confiou em Deus morreu. E ele precisava ir lá consertar essa história. E ele foi. E ele, quando ele estava no avião, ele estava se dirigindo àquele local, ele abriu a Bíblia em Hebreus, ali nos heróis da fé. E ele viu todos aqueles que venceram pela fé. Mas lá no final, tinha alguns que foram errantes pelos desertos, foram cerrados ao meio, que não alcançaram a promessa, mas que nós não somos dignos do testemunho deles. Ou seja, aqueles que creram e não receberam a promessa. Então, ele disse, olha, importante, o que ele disse para a igreja, o importante não é se ela viveu ou morreu, o importante é que ela creu. Isto faz toda a diferença, amados. Deus pode fazer grandes coisas nas nossas vidas, mas Ele sempre vai ser soberano para decidir a sua vontade. E no verso 12 aqui então diz que Jesus principiou os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Então, após o milagre, amados, a vida continua. A Bíblia diz que Jesus volta para a Galileia, né? Com a sua mãe, com seus irmãos, e vai seguir a vida. Ele foi lá a Caná, fez o milagre, agora a vida continua. A vida continua. E eles, no verso 13, eles sobem para Jerusalém, para a festa da Páscoa. Olha lá, estava próxima a Páscoa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Amados, eles subiram a Jerusalém para comemorar a Páscoa, para comemorar o quê? Quando nós falamos de comemorar a Páscoa, nós estamos falando do quê? Para nós estamos falando do sacrifício do Cordeiro, mas para eles era a comemoração da libertação deles da escravidão do Egito, quando o povo ficou 400 anos sujeitos, escravos no Egito. Então a Páscoa, que significa passagem, significava então que eles, né, estavam comemorando um acontecimento que trouxe liberdade para eles. Um acontecimento que havia acontecido quando eles eram escravos no Egito. Então eles subiram para comemorar e Jesus sobe juntamente. E quantos de nós aqui, amados, celebramos o dia que nós fomos libertos da escravidão do mundo? Quantos de nós celebramos? Você se lembra do dia da sua conversão? Eu não esqueço, irmãos. Eu não esqueço o dia da minha conversão. Aliás, uma das coisas que me fortalece é lembrar o que eu senti naquela noite. Isso me fortalece. Isso me dá ânimo para continuar.
Eu me lembro perfeitamente desse dia, daquele momento em que eu entreguei a minha vida para Jesus e eu fui liberto da escravidão do mundo. Nós deveríamos lembrar para celebrarmos. Nós deveríamos ter momentos para nós celebrarmos a nossa saída do Egito, entre aspas, não é? Para que nós pudéssemos viver essa alegria da salvação. Então, Jesus estava indo com todos os judeus para a Páscoa, a festa da Páscoa. Mas, ao chegar em Jerusalém, quando eles chegam naquele lugar sagrado, não é? Hoje, quando você vê na televisão aqueles judeus ortodoxos ali perante o muro, ali, orando ali, aquilo lá é somente o alicerce do templo. O templo caiu, foi derribado. Mas é um lugar sagrado para eles. E Jesus sobe então, ele sobe para Jerusalém junto com a mãe e os irmãos, os discípulos e com as pessoas, e eles chegam até Jerusalém, no templo, no lugar sagrado, e Jesus encontra algo que não agradou o coração dele. Jesus, veja no verso 14, no 14, e achou no templo os que vendiam bois e ovelhas e pombos e os cambiadores assentados. Eles estavam fazendo negócios ali. Ele acha no templo pessoas que estavam negociando o quê? Estavam vendendo pombos, cordeiros, animais, cavalo, boi. Não, irmãos, eles estavam negociando o sagrado. Eles estavam negociando coisas sagradas, negociando aquilo que seria oferecido como sacrifícios a Deus, ao Senhor. Então eles estavam negociando exatamente aquilo que era a oferta que eles deveriam oferecer a Deus. E amados, a palavra diz que nós somos vasos de barros. Aliás, é um vaso de barros que tem um tesouro dentro de nós, não é? Então nós precisamos entender que a presença de Deus em nós é muito importante, mas às vezes nós negociamos o sagrado na nossa vida. E exatamente isso que ele estava fazendo. O que significa a palavra sagrado? Significa relativo, inerente, pertencente, dedicado a Deus. E às vezes nós temos muitas coisas que nós consideramos sagrado na nossa vida. Não, aqui ninguém mexe, isso é sagrado. Não é? Você nunca falou isso, né? É só na casa de oração que fala, né, pastora? Aqui ninguém fala isso, né? Mas o que realmente nós temos considerado sagrado a ponto de darmos valor em nossas vidas. O que? Mas Jesus encontrou esses homens negociando o sagrado. E se nós estudarmos a palavra de Deus no Antigo Testamento, nós vamos perceber que existiam algumas regras a respeito das ofertas que eram apresentadas no templo para sacrifício ao Senhor. Era o melhor animal, era um animal sem defeito, de até 1 ano de idade, eram as primícias de tudo que eles tinham, era a oferta que eles levavam ao templo. Isso quer dizer que Deus pede o melhor de nós como sacrifício, ou seja, algo que nos custe. Coisas que nos custe algo, então dizendo. Amados, quando nós subimos à casa de Deus para cultuá-lo, nós precisamos trazer o melhor. O melhor sorriso, a melhor alegria, a melhor disposição para adorar, para servir. Nós não podemos subir na presença de Deus, ir para a presença de Deus, irmãos, de macambúzios, sorumbáticos. Nós temos que ir para a presença de Deus com alegria, nos apresentar. A Bíblia, no próprio Romanos 12, quando nós lemos aqui, diz que nós devemos apresentar os nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Ou seja, nós sabemos o que nós estamos fazendo aqui. Nós subimos aqui para adorar ao Senhor. E nós temos que trazer o melhor para o Senhor. Então, o ato de oferecer sacrifício ao Senhor era chegar até Jerusalém. Esse era o objetivo deles.
eles saíam lá da cidade deles, subiam até a cidade santa, iam até o templo para oferecer algo ao Senhor, para entregar algo para o Senhor, participar daquilo que era agradável, isso que estava acontecendo naquele momento da festa da Páscoa. Receber as pessoas, por exemplo, que nos visitam, como nós fizemos agora há pouco, honra o Senhor, então devemos fazer com alegria. Qualquer coisa que nós façamos na casa do Senhor, nós devemos fazer com alegria. Então pensa assim, tudo aquilo que honra o nome do Senhor, nós devemos fazer da melhor maneira possível. Amém? Porque às vezes esse é o nosso sacrifício. Servir ao Senhor, às vezes, existe sacrifício do nosso tempo, da nossa família, dos nossos negócios, mas nós devemos servir com alegria, não é? Então, se nós estivermos dispostos a ser transformados, irmãos, para que essa reforma dessa casa, ela nos atinja, nós precisamos oferecer com alegria sacrifícios a Deus. Pensa assim, se nós estivermos dispostos a fazer algo para Deus, como que você pensa? Vou ter que fazer, né? Porque o pastor pediu, né? Líder de célula pediu, vou ter que fazer. Não era bem isso que eu queria e tal, vai me atrapalhar tudo, mas eu tenho que fazer. Você acha que o senhor se agrada de uma oferta dessa? Não? Sim ou não? Então, amados, com que atitude nós vamos oferecer sacrifícios que glorificam o nome de Jesus? A pergunta que nós precisamos fazer para nós mesmos é a seguinte: nós temos sempre feito o melhor para Ele? Alô, tem alguém aí? Vocês estão aí comigo? Nós temos feito o melhor? Isso que estou fazendo é o melhor que eu posso fazer? É o melhor? Estar aqui hoje demonstra que eu tenho o melhor para oferecer a Deus? Sabe, irmãos, essa reforma da casa está embutida essas coisas. Quando você vai fazer uma reforma de uma casa, você pensa na mão de obra, você pensa no material que você vai comprar, você faz orçamento, e são coisas diversas, que você vai ter que escolher, você vai ter que comprar, você vai ter que trabalhar, juntar dinheiro, comprar, você vai ter que sofrer as consequências daquele tempo de reforma. E quando Deus diz que Ele quer, nós precisamos transformar a nossa mente pelo entendimento, pela palavra. Ele está dizendo, amados, que nós precisamos nos sujeitar, nos submeter àquilo que Deus quer realizar em nós e através de nós. Então, amados, nós precisamos deixar a palavra transformar a nossa mente e o nosso coração. Domingo passado nós falamos sobre isso, sobre a palavra de Deus. Nós precisamos deixar a palavra de Deus transformar as nossas vidas. A vida cristã não pode ser uma teoria. A vida cristã é prática e exige mudança de vida, porque mudança de vida se faz através de uma reforma dentro de nós, dos nossos valores, dos nossos conceitos. Tirando aquilo que é do homem, daquilo que é nosso e colocando aquilo que é de Deus. Então conheceremos a boa, perfeita e agradável vontade dEle para as nossas vidas. Então, amados, a segunda situação no verso 15. E tendo feito um azorrague de cordéis, ele pegou um chicote, para ser mais claro, né? Lançou todos fora do templo, bem como os bois, as ovelhas, espalhou o dinheiro dos cambiadores e derrubou as mesas. Então, da mesma forma que Jesus inicia seu ministério realizando milagres de provisão, ele também demonstra e ele mostra a nós que ele tem zelo pelas coisas que são dele. Amém? Agora veja, Jesus,
ele não se conforma com aquilo que ele vê. A primeira situação, Jesus mostra o poder de Deus, mas nessa segunda, ele demonstra aquilo que ele espera de nós, o que ele quer de nós. Então, quando ele faz o milagre, o primeiro milagre dele, ele demonstra o poder de Deus e o cuidado que ele tem de nós. Agora, nessa situação, ele está mostrando o cuidado que ele espera que nós tenhamos com as coisas dele. Quantos estão entendendo? Diga amém. Então, Jesus, ele espalha tudo para mostrar que ele tinha zelo por aquilo. Então, a segunda situação é exatamente isso. Existe um zelo por parte de Deus. Deus é um Deus zeloso. Irmãos, não tem negociação com Deus. Deus é assim. E Ele quer nos fazer parecidos com o seu Filho Jesus. Agora, amados, a Bíblia diz que nós somos novas criaturas. O que Paulo disse? Nós somos, aquele que está em Cristo, nova criatura, as coisas velhas ficaram para trás, tudo se fez novo. Então nós somos novas criaturas, porque nós estamos em Cristo. Se nós estamos em Cristo, nós precisamos zelar pelas coisas de Deus. Precisamos saber o que agrada a Deus. E quando eu reconheço, e quando eu recebo a ministração da palavra de Deus, eu me torno zeloso. Por quê? Porque Cristo vive em mim. Olha para o teu irmão e fala para ele: o evangelho é muito simples, a gente complica, né? É muito simples. Então, amados, quando eu estou cheio do Espírito Santo de Deus, da palavra de Deus, isso me leva a não me conformar. Me leva a não me conformar com algumas coisas, como aconteceu com Jesus. Ele chegou e não se conformou com aquilo que ele viu acontecendo ali. Agora, Deus não está interessado, amados, em negociar absolutamente nada conosco. Deus não negocia conosco, amados. O que Deus quer de nós é simplesmente dar o melhor para nós, porque nós já somos filhos. Comece a negociar com os seus filhos para você ver onde vai parar com você a história. Não negocie. O que você fala tem que ser mantido. Então, o que Deus pede? Ele pede: filho meu, dá-me o teu coração. É isso que Ele quer de nós. O teu entendimento, a tua disposição para aquilo que Ele deseja fazer. Só que nós precisamos reconhecer esse amor. Reconhecer que Ele quer fazer isso. Então, o que aqueles homens estavam fazendo ali? Estavam comercializando o sagrado. Comércio é uma via de mão dupla. Ou seja, eu só vendo alguma coisa se alguém quiser comprar. Sim ou não? A negociação, ela parte do princípio de que alguém, em algum momento, vai querer comprar aquilo que eu estou oferecendo. Aquelas pessoas, elas estavam no templo oferecendo animais para serem oferecidos a Deus. Agora, veja bem, eu chego lá no templo e eu preciso comprar um animal para oferecer para o Senhor. Mas como eu posso comprar um animal que eu não sei a procedência dele? Eu não conheço a procedência. Existiam regras para que isso acontecesse e eles não conheciam. Mas era muito mais conveniente para eles comprar lá no templo do que eles comprarem em suas casas e levarem esse animal nas costas até chegar no templo. Então, para facilitar, é melhor, então, nós já compramos lá. Não é? É os famosos atalhos que nós procuramos para alcançarmos um objetivo mais rápido. Mas com Deus não é assim. Com Deus não funciona dessa maneira. Por isso, irmãos, quando nós subimos ao Senhor, nós temos que trazer ofertas agradáveis. Hoje tem culto, aleluia, alegria, porque nós vamos estar na presença do Senhor junto com o povo de Deus.
Vamos para a célula com alegria, vai ter vigília, ontem nós tivemos 12 horas de oração e adoração aqui, vamos vir com alegria e vamos fazer a obra de Deus com alegria, porque Ele quer zelo da nossa parte, Ele quer que nós tenhamos zelo das coisas dEle, então nós precisamos saber a procedência, o que nós estamos apresentando ao Senhor. Eu saí daqui 4 horas da manhã, porque meu olho, eu já não sabia se eu estava arrebatado, ou se eu estava orando, se eu estava tendo visão, não é? Da outra vez eu consegui ficar às 12 horas, mas dessa vez eu não consegui. E estava 8 graus a hora que eu saí, 4 horas da manhã. Falei, talvez seja por conta disso, né, que muitos não possam vir. Mas, irmãos, vale a pena. Vale a pena. Vale a pena estar na presença de Deus. Então, o que é negociar na casa do Senhor? Era o que eles estavam fazendo lá. Mas nós trazermos para a nossa situação atual. O que é negociar na casa de Deus? É quando a nossa vontade prevalece sobre a vontade de Deus. É quando eu compro somente aquilo que eu tenho interesse. Então eu tenho interesse de ir no culto domingo, mas eu não tenho interesse de ir na célula. Eu tenho interesse de ir na célula, mas não tenho interesse de ir na vigília. Sabe o que é isso? Eu estou negociando. Eu estou negociando o sagrado. Amém ou amém, irmãos? Amém, né? Melhor assim, não é? Então, é quando eu compro somente aquilo que eu tenho interesse e não o que eu necessito, não o que é vontade de Deus. É quando a minha vontade prevalece sobre a vontade de Deus. É nesse momento eu estou negociando. Agora, às vezes dizemos assim, eu sei, a Bíblia fala sobre isso, tal, mas acontece o seguinte, eu acho que é mais interessante eu agir assim. Irmãos, não existe ira santa, né? Mas às vezes eu escuto algumas pessoas dizerem assim, tá certo, pastor, é errado, mas Deus é amor. Tá bom, fica esperando. Você vai ver o amor depois. Na hora que Deus pesar a mão, é melhor. Bom, vamos em frente, amados. Então, naquele tempo, amados, o templo significava a casa do Senhor. O que era? A casa do Senhor se manifestava onde? No templo. E hoje? E hoje, igreja? Nós somos templo onde habita Deus. Então veja no verso 16. E disse aos que vendiam pombos, tirai daqui esses e não façais da casa de meu pai casa de venda. Então não devemos negociar, irmãos, o sagrado. Agora no verso 21, para nós darmos um pulo aí. Mas ele falava do templo do seu corpo, não é? Eu creio que os judeus não entenderam, nem os discípulos entenderam. A Bíblia diz que só depois, quando ele ressuscitou, depois de 3 dias, que eles entenderam essa palavra de Jesus, porque foi quando ele disse que, olha, que sinal o Senhor mostra aí a respeito disso que o Senhor anda fazendo? Falaram para Jesus. E ele olhou para o templo e falou assim, derruba esse templo aí, em 3 dias eu ergo ele. Ele falou, mas demoraram 46 anos. 46 anos para ser construído, e você vai construir em 3 dias? Isso é impossível, não é? Era como Jesus estivesse dizendo, derruba esse templo que sou eu, e eu levanto ele em 3 dias. Eles não entenderam, como eu disse, foi entender só depois. E o mesmo Paulo que disse, não sou eu mais que vivo, mas Cristo vive em mim, é o mesmo Paulo que também disse, vós sois templo onde habita Deus. O mesmo Paulo que diz que nós não devemos nos conformar com o mundo. O mesmo Paulo que diz que nós devemos renovar o nosso entendimento pela palavra. Então, amados, se nós somos o templo de Deus, vamos pensar aqui num negócio meio simples aqui. Se nós somos o templo de Deus, significa então que esse templo aqui demorou 61 anos para ser construído. Certo?
Cada um tem a sua idade de templo aí. Mas quando eu me converti, eu tinha 31 anos. Presta atenção. Eu tinha 31 anos. Aquele templo veio abaixo, caiu. Não é? Deus levantou um outro templo, um outro homem. Tá certo? Aquele templo caiu, só ficou os alicerces lá. Mas Deus levanta um outro templo, não é? Deus levanta um outro templo. Então, um novo José Carlos, de barro, sim, mas com um tesouro dentro desse templo, que é o Espírito Santo de Deus. Eu não sei qual é a sua idade, a idade do seu templo, mas a verdade é que no dia que você conheceu a Cristo, você morreu. Aquele templo deixou de existir e Deus construiu um novo templo. Foi um milagre. Foi um milagre na minha vida, foi um milagre, porque as pedras do templo eram muito grandes, era muito enorme, era muito forte. Os valores que eu tinha, os conceitos que eu tinha, irmãos, mudar os conceitos que tinha na minha mente, renovar a minha mente, foi um milagre. Como eu tenho certeza que foi um milagre na sua vida também. Então, queridos, quando as pessoas olham para você e dizem assim: poxa, mas você mudou demais. Isso dá um prazer, não dá? Sabe o que é? É que daquele templo só está o alicerce velho aqui, ó. Só aquelas pedras. Agora existe um templo novo que foi edificado por Cristo. Não é bênção isso? Né? É milagre, não é? Não foi pelo meu esforço, foi milagre. Nós precisamos reconhecer isso, amados. Então diga assim, meu irmão, fala: eu já fui derrubado, mas eu fui levantado. Agora eu sou nova criatura. Em Jesus, tudo se fez novo na minha vida. Agora você está entendendo, amados? Você está entendendo que o dia que você encontrou com Cristo Jesus, esse templo foi derrubado. Esse templo aí, você, eu, nós, fomos derrubados. E Deus começou a construir algo novo. Por isso que Paulo diz: as coisas velhas ficaram para trás, tudo se fez novo. É um novo homem, é uma nova mulher, é um novo tempo, é um novo templo. E o que existe num templo, amados? Adoração, milagres, curas, palavra, oração, adoração, tudo isso faz parte de um templo. Se nós somos templo, isso precisa ser a realidade da nossa vida. Por isso não podemos nos conformar com o mundo. Por isso não podemos nos moldar ao mundo. Mas precisamos mudar o nosso entendimento, porque no momento que recebemos a Cristo, o Espírito Santo veio, morreu o velho homem, o Espírito entrou em nossas vidas, mas a nossa alma, o nosso entendimento, nossas emoções, nossos sentimentos precisam ser trabalhados à luz da palavra de Deus, para que esse templo seja um templo onde o Espírito Santo possa morar e as pessoas possam olhar e dizer: ali há um templo de Deus. Quando Jesus ressuscitou, amados, Ele restabeleceu uma nova casa, uma nova morada para Ele. Não era o mesmo Jesus. Os discípulos de Emaús não o reconheceram. Os discípulos, quando o viram, não reconheceram. Mas quando Ele falou, quando Ele agiu, eles perceberam quem era. Mas Jesus também, quando Ele diz ali: olha, derrubem esse templo que demorou 46 anos para ser construído, em 3 dias eu edifico um novo templo. Ele estava falando de uma nova morada. Ele estava falando que Ele estaria morando em templos não feitos por mãos de homens. E esses templos não feitos por mão de homens somos nós. Nós somos esses templos. E Ele habita em nós.
E Ele habita em nós, e nós precisamos deixar de negociar o sagrado, nós precisamos precisamos ter zelo com a casa do Senhor, reconhecer os milagres dEle na nossa vida, para que nós possamos realmente deixar Ele ser Deus em nós, Ele habitar em nós. Lembra que eu falei domingo passado que às vezes nós temos o Espírito Santo dentro de nós e um Espírito Santo desarmado? Desarmado. E somos crentes fracos. E desarmado por quê? Porque o Espírito Santo tem uma arma, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Sem a palavra de Deus dentro de nós, sem a palavra de Deus que nos renova, sem a palavra de Deus que muda os nossos conceitos e valores, amados, nós não temos armas. Por isso que quando Jesus enfrentava Satanás, ele dizia: está escrito, está escrito, está escrito, está escrito. A luta vai vir, a dificuldade vai vir, você vai dizer: está escrito, está escrito, está escrito. Porque tem a palavra dentro de você. O templo de pedra foi derrubado e Deus vem habitar agora num templo não feito por mãos de homens. Amados, agora nós somos templos, somos novas criaturas, porque o templo velho, o homem velho, foi derrubado. Você se sente assim? Você se sente assim? Ou talvez esse templo foi derrubado só pela metade? Talvez esse templo foi... ainda tem um pouco do velho homem ali, do velho templo. E talvez você esteja como aqueles judeus que vai agora no alicerce daquele templo para adorar. O Espírito Santo de Deus quer fazer nessa noite uma reforma, quer destruir o resto do templo do velho homem que há em você, para que ele possa ser Senhor da sua vida, para que ele possa habitar em você. Vamos lembrar as 3 coisas que Deus espera de nós. Primeira, Deus nunca vai abandonar os seus filhos. Deus é um Deus de milagre, um Deus que cura, um Deus que salva, um Deus que liberta, um Deus que transforma. Porque Ele faz isso, porque Ele nos ama. Agora, segundo, existe zelo de Deus por aquilo que lhe pertence. E nós precisamos ser zelosos das coisas de Deus. E em terceiro, nós somos o templo onde habita Deus. Isso é algo maravilhoso. Amados, nós precisamos ser corajosos. Nós precisamos ser valentes com as coisas de Deus. Nós precisamos ser destemidos. Nós não podemos ficar olhando do lado, como Pedro fez quando veio a tempestade, e ele começou a olhar do lado e o vento forte, e ele afundou. Não, nós vamos olhar para o alvo, nós temos que ter um foco, nós temos que caminhar em direção daquilo que Deus tem reservado para as nossas vidas. Põe a mão no teu peito e diga assim: aqui não tem negociação do sagrado. Não tem negociação do sagrado. Por quê? Porque eu pertenço ao Senhor. Aqui eu ofereço o melhor para Deus. Feche seus olhos um pouquinho, querido. Eu quero que você pense nisso que você acabou de ouvir. Eu queria que o pessoal do louvor viesse aqui, eu queria cantar uma música. O quanto do velho homem tem dentro da sua vida? Quanto do velho homem tem nas suas atitudes, nos seus conceitos, nos seus valores, naquilo que você vê, naquilo que você faz? Quanto do velho homem? Você pode dizer: eu sou o templo onde habita Deus? E Deus está habitando nesse templo, Ele está manifestando o poder dele através desse templo. Irmãos, nós estamos no mundo, mas não pertencemos ao mundo. Nós vamos sair daqui hoje, amanhã nós vamos enfrentar as feras do deserto. Nós vamos encontrar adversidade, nós vamos encontrar lutas,
dificuldades. Mas o Senhor já nos tirou do Egito. O Senhor já nos livrou disso. Então é tempo, querido, é tempo de nós sairmos dessa mistura de mundo e do sagrado e oferecer o melhor a Deus, oferecer o melhor, ter zelo pelas coisas dele. Nós vamos cantar um cântico e eu queria que, se você, durante esse cântico, se você sente que você precisa ainda de uma ajuda do Espírito Santo e você tem esse desejo de realmente tirar as coisas do velho homem da sua vida, então eu quero que você venha aqui à frente para nós orarmos por você. Vamos colocar em pé. Quem eu sou, quem tu és, quem tu queres que eu seja. Não disperse não, querido. Deus está falando com você. Zelo. Quem tu és, quem tu queres que eu seja. Deus, toca nos corações. Encontra em mim, ó Deus, algo de valor. Quero atrair tua presença, por tua misericórdia, ó Deus de Israel. Deixa um tempo com tua glória, restaura a casa caída de Davi, para que os povos saibam que há Deus em Israel. Eu quero ser um lugar onde o Senhor gosta de estar. Eu quero ser tua casa favorita, quero ser o seu altar. Encontre em mim, ó Deus, encontre em mim, ó Deus, algo de valor. Quero atrair tua presença, misericórdia, ó Deus de Israel. Deixa um tempo com tua glória, restaura a casa caída de Davi, para que os povos saibam que há Deus em Israel. Eu quero ser onde o Senhor gosta de estar. Eu quero ser a casa favorita, quero ser o teu altar. Nós cantamos que nós queremos ser um lugar, a casa favorita de Deus, um lugar onde Ele queira estar. Queria que os pastores viessem aqui à frente, os presbíteros, líderes de células também podem vir.